Você vai fazer agora uma viagem a uma das regiões mais ricas em biodiversidade do país. É Caatinga, que ocupa grande parte do território baiano. A Caatinga é um tipo de vegetação do semiárido, mas se você está pensando que vai ver uma paisagem seca, com solo pobre, prepare-se para uma surpresa. Em uma série especial de reportagens, vamos mostrar uma natureza exuberante que tem surpreendido os cientistas. E uma descoberta chamou a atenção dos pesquisadores. Um pequeno inseto que tem uma espécie de parentesco com um fóssil de milhões de anos. ...734.000 quilômetros quadrados, 11% do território nacional. A Caatinga envolve os 9 estados do Nordeste e grande parte do norte de Minas Gerais. Mais do que um bioma, um fascinante universo, cheio de cores e vida. Poetas, escritores e cineastas foram buscar na Caatinga a inspiração para suas obras. Clássicos como O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, e O Cangaceiro, de Lima Barreto, traduziram com riqueza de detalhes toda a grandiosidade desse ecossistema, o único genuinamente brasileiro. Olê, mulher vendeira, olê, mulher venda, te ensina a fazer renda, te ensina a namorar. A Caatinga é o bioma mais importante do Nordeste. O clima semiárido e a vegetação seca na maior parte do ano são suas principais características. Mas a aparência de terra castigada e pouco produtiva esconde uma imensa riqueza. Aqui, a biodiversidade impressiona. Em seu vasto território, existem 876 tipos de animais e cerca de 5.000 espécies de plantas. Algumas não são vistas em nenhuma outra parte do mundo. São as chamadas espécies endêmicas. E os cientistas sabem que nessa reserva natural ainda há muito para ser desvendado. Já aconteceu de vocês se surpreenderem com alguma espécie que, enfim, não havia ainda informação ou não estava prevista? Já muitas espécies. Espécies não descritas ainda, principalmente para a região da Chapada Diamantina. E qual é a sensação para vocês que lidam com isso diariamente, encontrar uma espécie ainda não descrita? A gente fica muito feliz, né? Porque a gente encontra aquilo que não foi descrito, tanta gente já estudou. Então, quando a gente vê que não foi descrito, não foi feito, então a gente fica muito feliz que a gente vai ser o primeiro a falar sobre aquela planta e vai publicar para toda a comunidade. A Chapada Diamantina, no coração da Bahia, é uma das 4 reservas biológicas da Caatinga no estado. O bioma ocupa 60% do território baiano. As outras reservas, também chamadas de ecorregiões, são o Raso da Catarina, a Depressão Meridional entre os municípios de Serra do Ramalho e Senhor do Bonfim e as Dunas do São Francisco. Em cada uma delas, fauna e flora características. Uma riqueza natural que atrai o olhar dos cientistas. Na Universidade Estadual de Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador, uma equipe multidisciplinar estuda a Caatinga desde a década de 70. Das 5.000 espécies de plantas identificadas na região, 4.000 estão catalogadas no herbário da universidade. Os exemplares são tratados com carinho. Depois da coleta, as amostras recebem um cuidado especial e são guardadas em ambiente refrigerado, onde ficam à disposição de pesquisadores de todo o mundo. É uma rede mundial. Todos os herbários têm intercâmbio entre si. E os pesquisadores do mundo eles se interessam pelas espécies do nosso semiárido? Sim, se você olhar o livro de registro lá, você vai ter gente do mundo inteiro. Agora, recentemente, um mês passado, um mês atrás, mais ou menos, tivemos o Congresso Nacional de Botânica, que foi aqui na UFES. Então, o herbário recebeu visita dos Estados Unidos, da Suíça, Alemanha, França, o mundo inteiro. E por que tanta curiosidade em torno da Caatinga? Até final da década de 90, se pensava que o semiárido era um ambiente muito pobre em diversidade,
não tinha espécies raras, nós não tínhamos espécies próprias dessa região. Mas com os estudos que nós estamos desenvolvendo e com esse tipo de registro que nós estamos fazendo, essa visão tem mudado bastante. Nós acabamos de fazer um levantamento onde nós mostramos de que algumas áreas do semiárido, particularmente nas áreas de montanhas, por exemplo, na Chapada Diamantina, nós temos diversidade de plantas maior do que na Amazônia. E hoje nós sabemos, por conta de um projeto grande que nós desenvolvemos no Instituto do Milênio Semiárido, que está se encerrando agora, de que nós temos uma diversidade muito grande de compostos derivados de plantas do semiárido com atividade farmacológica maior do que registrado para outras regiões. Então tudo isso mostra de que para preservar a biodiversidade brasileira não adianta investir apenas na Amazônia, na Mata Atlântica, mas todos os ambientes são igualmente importantes. Inclusive o semiárido. Inclusive o semiárido e todas as formas de vegetação que ocorrem ali. Para preservar a natureza, a tecnologia se tornou uma grande aliada. Neste laboratório, os pesquisadores decifram o código genético das espécies endêmicas. 300 tipos de plantas da Caatinga já tiveram a estrutura molecular analisada. Tudo vai para o Museu do DNA, um grande banco de dados disponível na internet para os cientistas de todo o mundo. Quando a gente souber quem é relacionado com quem, isso tem um efeito preditivo. Então, por exemplo, se uma substância de interesse médico é encontrada numa determinada espécie de plantas, a pergunta imediata seria: quais são as espécies relacionadas àquela de onde se obteve aquela substância? Porque provavelmente aquelas espécies próximas também vão ter substâncias parecidas, mas ligeiramente diferentes daquelas. Podem ser até substâncias com efeito mais forte ou mais interessante do que a que foi descoberta inicialmente. Os recursos naturais são matéria-prima para a indústria farmacêutica e de cosméticos. Nesses pequenos frascos estão óleos extraídos de plantas da Caatinga. O objetivo dos pesquisadores é identificar substâncias que possam substituir conservantes sintéticos, ainda hoje muito usados na fabricação de produtos de beleza. Nós estamos avaliando se esses óleos essenciais eles podem ser utilizados como preservantes alternativos, ou seja, se eles podem evitar o crescimento de micro-organismos nesses cosméticos, assim como se eles são substâncias antioxidantes que podem evitar a decomposição dos componentes que estão nesses cosméticos. Então, são duas linhas em que a gente está verificando o potencial de aplicação desses óleos essenciais. Um outro desafio dos cientistas da universidade é catalogar os cerca de 200 mil exemplares de insetos que vivem na Caatinga. 50 mil exemplares de insetos já foram identificados, catalogados e hoje compõem um acervo do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana. Mas um inseto em especial vem despertando a atenção e a curiosidade dos pesquisadores. Esse bichinho minúsculo mal pode ser visto a olho nu. É menor do que a cabeça de um alfinete, mas revela uma descoberta gigantesca. O Bahiaxenus relictus foi encontrado 3 anos atrás nas dunas do Rio São Francisco, no município de Pilão Arcado, no norte da Bahia. Ele tem características parecidas com as de um fóssil de 25 milhões de anos. Foi o único exemplar. Fizemos, você vai ver que no trabalho está indicado que fomos mais pelo menos 7 vezes ou 6 vezes para coletar, tentar coletar de novo, no mesmo local, na mesma época e em outras épocas, e nós não conseguimos. Então, é um bicho provavelmente raro, ou provavelmente o método de coleta não é como nós fizemos com luz. Então foi um grande achado, um grande golpe de sorte para encontrá-lo na luz. A descoberta é considerada recente, mas já ganhou destaque numa revista científica internacional. Ainda é cedo para conclusões, mas os pesquisadores acham que agora vai ser possível entender melhor a evolução da vida na Caatinga. O achado deste no semiárido traz essa contribuição para o conhecimento de uma biodiversidade ainda pouco conhecida e, além de especificamente, nos traz revoluciona o conhecimento sobre a evolução do grupo. É como se fosse um elo perdido entre o antigo, o fóssil, e o moderno. Havia uma brecha muito grande de bichos fósseis apenas com uma morfologia específica e com uma morfologia totalmente diferente os recentes.
E este vem se encaixar no meio desses dois. É como se fosse um elo, não é? Um elo entre o antigo e o moderno agora. Que beleza, hein? Amanhã a nossa viagem continua. Ricardo Ismael vai enfrentar colmeias cheias de abelhas e mostrar uma pesquisa que está sendo realizada para identificar a origem do mel produzido a partir das plantas da caatinga. Você que está no interior do estado, a partir do próximo bloco, fica com as notícias da sua região. Vamos agora até a sede da TV Santa Cruz, em Itabuna, onde está a apresentadora Marta Almeida para saber os destaques de hoje. Olá, Marta! Olá, Patrícia. Vamos falar da difícil situação vivida pelos moradores de Santa